Meu nome é Aline Haske Landim, sou paulista, sou casada há 10 anos com Manu Haske, mãe da Heloísa de 6 anos e da Helena que chegará em janeiro. Quando ainda criança, meus pais começaram a frequentar a congregação cristã no Brasil, onde passei mais de 25 anos da minha vida. Tudo que eu sabia sobre Deus, aprendi lá. E meus pais, na sinceridade da sua fé, fizeram o melhor que podiam, com base nos ensinamentos que receberam. Em 2002, quando completei 12 anos, vivi o aniversário mais triste da minha vida. Fui ensinada que a partir dessa idade começaria a pecar, e que se morresse sem ser batizada, meu destino seria o inferno. Antes dos 12 anos, eu estava livre dessa sentença. No entanto, o batismo não trazia uma resolução definitiva, pois se mesmo batizada cometesse certos pecados considerados imperdoáveis pela denominação, estaria eternamente condenada sem chance de redenção. Assim, um paradoxo se instalou em minha mente, pois se a única forma de alcançar a salvação era o batismo, como lidar com os pecados cometidos depois? E pior, por que me batizar aos 12 anos se até então não havia pecado? Sem entender verdadeiramente o que era pecado ou arrependimento, me batizei, movida pelo medo do inferno, acreditando ingenuamente que conseguiria, por minhas próprias obras, ser fiel até o fim. A responsabilidade de salvar minha própria alma era um fardo insuportável. E uma vez por ano, durante a ceia, eu era atormentada, pois me sentia insensível à morte de Jesus, incapaz de entender por que ele teria se sacrificado por mim. Afinal, que pecado poderia ter cometido uma garota criada na igreja e batizada aos 12 anos? Perguntava-me constantemente qual era a minha culpa. Entretanto, por mais perturbadores que fossem esses dilemas, acreditava que não havia resposta em outros lugares, e que onde eu estava era o único caminho e permanecia nas mentiras que me foram ensinadas. Na adolescência, fui jogada de um lado para o outro entre o liberalismo e o legalismo. Aos finais de semana, virava as noites em orações imersas em profecias, mas na segunda-feira me comportava como uma incrédula, defendendo ideias e princípios que nada tinham a ver com o Evangelho. Meu exterior, as roupas, o cabelo, gritavam santidade, mas dentro de mim, as mesmas inquietações da menina de 12 anos permaneciam. Eu era egoísta, arrogante, feminista e nutria ideias que desafiavam tudo que o Evangelho representava. Mesmo assim, através dos chamados profetas, era destacada como orgulho de Deus, a menina dos olhos do Senhor, aquela cuja honra a Deus se agradava. Nunca fui confrontado no meu pecado, nenhuma palavra me direcionava para reconhecer minha insuficiência e miserabilidade diante da grandeza do Senhor. Não importava minhas atitudes durante a semana. Aos finais de semana, eu sempre era exaltada por um Deus que ignorava completamente meus erros e me fazia promessas de riqueza e prosperidade. Mas foi durante a pandemia que tudo mudou. Sem cultos presenciais e sem movimentos de orações, fomos tomados por uma inquietação e necessidade de Deus que até então não havíamos experimentado. Neste contexto, meu marido, que estava mais perturbado do que eu, me disse algo que abalou minhas convicções. A salvação não depende de nós, mas exclusivamente do sacrifício de Cristo. Aquilo me soou como uma loucura, uma afronta a tudo que havia aprendido ao longo da vida. No primeiro momento, acreditei que as dificuldades financeiras e o isolamento estavam afetando sua sanidade. Fechei meus ouvidos e meu coração para qualquer coisa que ele quisesse me dizer sobre suas descobertas. Tudo parecia insano. Até que numa madrugada, o inesperado aconteceu. O YouTube, em sua imprevisibilidade, me sugeriu um vídeo com o título "Descubra qual é a pior igreja". Nunca tinha assistido esse tipo de conteúdo, mas por algum motivo cliquei no vídeo. E no vídeo a pessoa criticava várias igrejas, mas o que me deixou sem fôlego foi o final que dizia: a pior, sem dúvida, é a Congregação Cristã no Brasil. Naquele momento, senti meu coração disparar como se alguém tivesse tirado o chão debaixo dos meus pés. Então veio a frase que me atingiu em cheio: a CCB não rouba o dinheiro dos seus fiéis, isso é certo. Eles nem cobram dízimo, tudo é voluntário, mas eles roubam a certeza da vida eterna e plantam a certeza da condenação eterna. Eles dizem que há pecado sem perdão e que quem os comete está para sempre condenado. Então eles citam uma passagem bíblica que diz: todos pecamos, somos destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23. Eu conhecia esse verso, eu já havia recitado, escutá-lo diversas vezes, mas nunca antes ele havia ferido meu coração como naquela madrugada. Todos nós pecamos, essas palavras ressoaram em mim como uma sentença. Senti uma vergonha profunda, uma culpa avassaladora diante de Jesus. Pela primeira vez tudo fazia sentido. O peso da má notícia de que todos caímos quando Adão caiu
foi seguido pela revelação gloriosa de que o sacrifício de Cristo era suficiente para nos salvar. Sim, o Evangelho, a verdadeira boa nova, finalmente se revelou a mim. Continuei lendo a Bíblia e tudo parecia tão claro, tão coerente. Cada passagem iluminava uma nova faceta da minha vida. Minha história, antes fragmentada e confusa, agora se encaixava perfeitamente no plano da redenção. Foi por mim que ele morreu, agora eu sei que foi, ecoava dentro de mim. Quanto mais essa verdade iluminava meu coração, mais eu percebia a escuridão em que vivia. Quanto mais eu reconhecia a suficiência de Cristo, mais evidente se tornava a minha própria insignificância. Naquela madrugada, entendi porque eu era culpada, porque necessitava de perdão, porque Cristo morreu e porque morreu por mim, e que nada dependia das minhas obras. Tudo já havia sido feito na cruz. Chorei, dilacerado pela tristeza e vergonha, mas também inundada por uma gratidão imensa pela misericórdia que me alcançou. Pedi perdão a Deus e pela primeira vez senti a certeza de que, mediante meu arrependimento, Ele me perdoaria. Não por haver em mim merecimento, mas porque o sacrifício de Jesus me dava essa garantia. Tudo se fez novo a partir daquele dia. Ele me amou primeiro, em João 4,19, e isso mudava tudo. Amá-lo era consequência desse amor que um dia me alcançou. Não havia mais medo, só gratidão e o desejo de que meus dias glorificassem a Deus em cada detalhe. Pela primeira vez falei com convicção, eu sou crente. Mas não porque eu parecia crente, ou havia escolhido isso, mas porque Ele me amou primeiro. Ele morreu por mim e Ele me salvou, começando essa boa obra que terá seu apogeu quando finalmente eu estiver com Ele, livre para sempre do pecado. No entanto, ao mesmo tempo que essa certeza do Evangelho mudou o meu ser, a minha reputação foi colocada em xeque por grande parte dos meus familiares e amigos. Afinal, de tudo que havia sido esclarecido a mim, era inviável permanecer em uma denominação que ensinava um outro Evangelho. Não foi fácil me desligar de um lugar onde passei a vida e onde toda a minha família e amigos estavam inseridos. Era a única realidade que eu conhecia. Foram 3 anos até o desligamento definitivo. Tive que lidar com muitos dilemas, crises, além de diversos conflitos. Não é fácil olhar para o passado e ver o tanto de engano, mas encontrei consolo na soberania de Deus e na certeza que esse foi o caminho que Ele escolheu para converter meu coração. Em março de 2023, meu marido, que já conhecia a história e os princípios da Igreja Batista Redenção pela internet, decidiu que é hora de conhecermos um lugar saudável para servir a Deus. E desde então, passamos a congregar juntamente com os irmãos que nos receberam de maneira tão amorosa, nos ensinaram e nos ensinam todos os dias. Grande é meu desejo, juntamente com minha família, de permanecer aqui, sendo membro, servindo ao Senhor. Peço a todos que orem para que possamos ser imitadores de Cristo, servindo a Deus com um coração sincero, contribuindo com o crescimento e manutenção desta igreja ou em qualquer outro lugar que o Senhor nos enviar até que Ele volte. Favoráveis a que recebamos a Aline nessa manhã, levante uma das mãos. Se não é contrário, a gente vai receber a Aline e a Helena, né? Primeira vez que vou batizar alguém grávida, então, mas um dia a Helena também vai tomar a decisão dela, tá bom? Aline, Deus abençoe, pode sentar.